palavra que nos fortalecerá esta noite. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é 3 perguntas para mudar a sua vida. É uma breve palavra, apenas uma meditação. Eu quero que você suba comigo, abra o seu coração para Deus, para o Espírito Santo. Leremos Colossenses capítulo 1, que afirma o que Jesus fez e quem Ele é. E depois eu quero falar com vocês acerca de 3 perguntas poderosas. 3 perguntas que, se fossem respondidas, a vida daquelas pessoas teria sido diferente. Leiamos, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, pelas santas letras da Bíblia Sagrada. Todos digam glória a Deus. Texto maravilhoso, texto maravilhoso. Colossenses capítulo 1, verso 13 é em diante, mas é um texto que você precisa meditar na sua casa. Eu sei que você lê a sua Bíblia, eu sei que você não tem se esquecido de meditar nessas palavras que podem lhe conduzir à vida eterna e fazer-te sábio. Vocês sabem que as pessoas às vezes não sabem o que querem. Elas sabem, na verdade, o que não querem. Acontece uma coisa, objetivamente, rapidamente rejeita aquele momento, ou aquela situação, aquela coisa, e diz: eu não quero isso na minha vida. Mas elas deixam de fazer a pergunta certa. Não é suficiente afirmar aquilo que nós não queremos na nossa vida. Nós precisamos fazer a nós mesmos o que nós queremos. Você pode estar insatisfeito com algo na sua vida, não vai mudar nada. Você pode ficar insatisfeito com o comportamento da sua família, seja quem for. Você pode ficar insatisfeito consigo mesmo. Alguma coisa que você fale, pense, haja, reaja, e você depois fica se lamentando, até se martirizando, se punindo. Não gosto disso na minha vida, não sei por que eu fiz aquilo. Rejeitamos, refutamos comportamentos de pessoas conosco, ou o nosso próprio comportamento. Mas não é suficiente nós rejeitarmos, não é suficiente nós não estarmos de bem com aquilo que está ao nosso redor, dizer eu não gosto de tal coisa. Nós precisamos ser mais objetivos. A psicologia, o mundo dos negócios, a neurociência costuma ensinar que, se você fizer as perguntas certas, você pode construir saídas.
saídas de crise, saídas de conflito. Mas você precisa fazer as perguntas certas. Se você, ao invés de simplesmente lamentar o fato de estar na atual situação, se ao invés de você lamentar, resmungar e até esbravejar o fato de estar em determinada situação, ao invés disso, se você se perguntar: o que me trouxe para esta situação? Como que eu vim parar aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Quando começou? A Bíblia diz, certa vez, rapidamente, não é meu tema, mas Eliseu foi ajudar uns rapazes foi acompanhar. Alguns rapazes iam tirar algumas madeiras, olha aqui para o pastor. E eles iam pegar madeiras para aumentar o local onde eles habitavam. Naquele momento o machado caiu na água. Machado não é como um machado hoje. Imagine um machado há 3.500 anos. Era uma ferramenta, é o corte a laser da época. Nós não temos corte a laser para tudo. Quando o profeta vai, todos estão lamentando o problema do machado ter sumido, porque ele soltou do cabo e caiu na água. E todos estavam agora lamentando a perda do machado. Eliseu chega lá e diz: onde caiu? Aí eles apontaram ali. Pegou um graveto, jogou profeticamente, tinha uma palavra no coração do profeta. Ele jogou, diz a Bíblia, está escrito, e assim cremos, o machado flutuou. Em outro episódio, uma cidade era muito boa, mas não tinha água. Aliás, tinha água, mas eram amargas. Levaram o problema ao profeta. As pessoas vivem seus problemas, murmuram, reclamam dos seus problemas. Isso não vai mudar o problema, isso não vai nos mudar de lugar. Nós precisamos fazer a pergunta certa: o que me trouxe aqui e o que eu preciso fazer para sair desta situação? Invariavelmente eu e você somos assim. Nós queremos que as pessoas ao nosso redor mudem, melhorem, sejam transformadas de glória e virem naquele momento ali uma coisa mais linda do mundo. Não é assim. Nós precisamos falar conosco onde nós precisamos mudar. Neste episódio, a cidade era boa, a cidade era habitável, mas as águas eram más. E para nossa instrução hoje, por nossa causa, olha que coisa linda, o profeta faz uma pergunta que também nos ensina: onde fica a fonte? Ele não perguntou onde a água transbordava, ele não perguntou onde as águas eram represadas. Ele fez a pergunta clássica, cirúrgica, precisa: onde fica a fonte? Porque nós temos que ir à fonte, onde tudo começou, por que começou, e depois de identificarmos, se pudermos, às vezes talvez não encontremos onde começou, ok? Mas Deus quer nos levar a uma mudança de realidade. Fale comigo: Deus deseja me levar, diga, levar-me a uma mudança de realidade. Deixa eu falar uma coisa para você agora, quero lhe devolver isso. Deus é da vontade de Deus te abençoar com a mudança de realidade em nome de Jesus. Deus quer tirar de baixo e colocar em cima. Deus quer te colocar do lugar da vergonha e te levar para o lugar da dupla honra. Receba esta palavra que sai do altar. Então ele faz o quê? Leva-me à fonte. Aí ele pegou lá, pegaram o profeta, levaram até o lugar da fonte. E lá no lugar da fonte ele falou: me dê uma baciazinha que nunca tenha sido usada. Pastor, por que uma baciazinha que nunca tenha sido usada? Eu não sei, ele quis assim. Fazia parte do momento profético dele. E ele pegou a bacia, colocou sal. Aí ele chegou no lugar onde tudo começou e ele jogou o sal.
E ele não falou pirlim, pim, pim, nada. Ele só profetizou: as águas serão purificadas. E a partir daquele momento, aquela cidade que já era boa, aquele lugar que era habitável, agora se tornou completo. Porque alguém foi lá na fonte e resolveu o problema. Deixa eu falar, glória a Deus. Obrigado, Alex, por me ajudar. Glória a Deus e aleluia. A Deus motivam e ajudam o pregador. Mas ainda assim a gente sobe sozinho também quando precisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deseja que você saia do lugar comum, do lugar onde apenas dói. Deus quer te levar do lugar que apenas entristece e confunde. Falta de resultado, falta de alegria, falta de sabor. Deus deseja levar você, a cada um de nós, ao lugar da realização. Agora, para que saiamos desses lugares, não adianta reclamar. Você pode chorar por alguns dias. Você pode sofrer por alguns dias. Seja um dano, uma perda material, seja uma porta que se fechou, ou uma traição, ou uma perda de um relacionamento, ou uma confusão mental, seja lá o que for. Você pode chorar por alguns dias. Vamos ajudar o pregador. Diga: eu posso até chorar alguns dias. Diga: mas eu tenho que parar de chorar, e eu preciso me levantar e agir. Então, essa palavra de hoje nos fala acerca disso. Perguntas que podem mudar a nossa vida. Eu quero falar apenas de Jesus hoje. Eu corro a grande tentação de ir por uma outra saída, mas eu quero voltar ao meu esboço. Eu só quero me ater com você ao fato de que as perguntas certas nos levam às respostas corretas. Perguntas poderosas, ou perguntas, aquele tipo de pergunta que você não tem medo de fazer. Aquele tipo de pergunta que você não tem medo, você não é furtivo. Sabe, bem-aventurado, deixe-me criar uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que não fogem dos confrontos. Bem-aventurados aqueles que não fogem dos confrontos. Porque quando você é confrontado, desconcertado, quando a palavra de Deus, a presença de Deus te incomoda, a ponto de você procurar a melhor forma de se assentar nessa cadeira aí, é justamente esta pergunta que vai fazer a sua vida mudar, a sua vida melhorar. Então nós não podemos fugir dos confrontos. A mensagem que eu quero trazer a vocês hoje, neste domingo de Páscoa, eu gostaria de refletir com vocês acerca de 3 perguntas que nós vemos na Bíblia. Uma delas eu posso dizer que foi bem respondida, mas quero contextualizar e dizer que se todas elas fossem respondidas de forma correta, levaria seus personagens para um outro patamar na história. O texto que eu li com vocês, apenas como introdução desta reflexão, fala acerca de quem é Jesus. E eu amo essa escrita de Paulo, quando ele diz que ele nos transportou do império das trevas. Ele fez uma obra completa. Mas eu acho incrível quando Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Em 2 Coríntios ele vai dizer que Deus estava revelado em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele não imputou, ele não cobrou o pecado, mas ele estava reconciliando consigo, e ele chamou os homens assim e disse: venham, a minha proposta é melhor. E aí nesse texto de Colossenses, ele exalta a divindade, a eternidade de Cristo, e a ação direta do Senhor na criação. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É um texto poético, lindo. Sugiro a você que leia novamente. Ele fala que nele tudo existe, e não somente existe, mas nele tudo subsiste. Significa dizer que ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é quem sustenta todas as coisas, como já dirá outro escrito bíblico. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, no texto que eu leio a vocês como introdução, eu já declaro e revelo quem é e de quem nós estamos falando.
Nós estamos falando do alfa e do ômega, do princípio e do fim, daquele que passeia na eternidade, daquele que mede o universo a palmos, e se fosse necessário, apenas assim, ó, com uma concha de suas mãos reuniria todos os oceanos, e com um relance do seu olhar cruza todas as constelações, com seus bilhões, não de estrelas, mas de galáxias. Ele é Deus. Então esse texto exalta quem é Jesus, a divindade de Jesus, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Mas eu abro aqui o meu raciocínio juntamente com vocês, para falar acerca, neste domingo de Páscoa, como já foi amplamente declarado, porque procuram entre os mortos aquele que vive. Mas nesse domingo de Páscoa, onde a nossa esperança, a nossa confissão é renovada, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 13, e quero refletir sobre a primeira pergunta que, se respondida da forma certa, nos leva para uma outra fase. Você só permanece na mesma fase quando é reprovado, você passa de fase quando é aprovado, e você está aqui para ser aprovado em nome de Jesus, você está aqui para ser treinado para ser aprovado em nome de Jesus, amém ou não? Mateus capítulo 16, verso 13, a pergunta vai na tela, o versículo vai na tela. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é a primeira pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? Ou na sua versão talvez, quem diz os homens? Quem dizem os homens ser o Cristo? A primeira pergunta que você precisa fortalecer e fazer a si, e assentar no seu coração é: quem você diz que é Jesus? O que esse texto de Mateus 16, 13 está dizendo é: quem dizem por aí ser Jesus? E essa é a pergunta emblemática e até desconcertante que ele faz aos discípulos, porque aqueles homens já estavam familiarizados a seguir líderes, eles já estavam familiarizados a seguir pessoas religiosas, seja um rabino, seja um profeta. Por exemplo, André, Pedro, eram discípulos de João Batista. Na verdade, eles procuram João Batista, pedem licença para dizer: podemos seguir Jesus? Eles já tinham na sua vida, na sua trajetória, o fato de terem escolhido e seguido líderes espirituais. Natanael, meio chateado com a vida, quando ouve falar de Jesus, olhe para mim, quando ouve falar de Jesus, olha, vem ali, eu quero te apresentar Jesus. Ele ainda pergunta, ele zomba. Natanael, sim, o discípulo, ele zomba: pode porventura vir alguma coisa boa lá da Galileia? E quando ele vai ter com Jesus, Jesus com a palavra de conhecimento, dons de revelação, palavra de conhecimento, diz: eu te vi. Ele aponta e diz: eis aí, imagina a cena, Natanael está chegando, Jesus aponta e diz: eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael então se pergunta e pergunta a Jesus: de onde me conheces para falar assim de mim? E Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira. Preguei uma mensagem sobre isso um tempo atrás, sobre o que Natanael poderia estar falando embaixo da figueira, porque foi tão desconcertante quando Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira, que naquele momento, aquele cara que zombou, se ajoelha e não diz Senhor e nem Rabi, mestre, ele se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Então eu imagino que embaixo daquela figueira Natanael tenha falado as suas mais profundas orações e rasgou o coração dele, a ponto de agora se aproximar de Jesus e dizer, depois de ter zombado: Senhor meu e Deus meu. Agora em Cesareia de Filipe, esse lugar é estratégico porque está diante de uma grande imagem esculpida na rocha, um lugar onde as pessoas iam para adorar outros ídolos, outros nomes, e outros celebravam aquele monumento. É um negócio gigantesco, gigantesco. Eu estive lá, é um negócio incrível esculpido na rocha. Como fizeram aquilo com a tecnologia da época, encabula qualquer um. Então naquele lugar emblemático, onde pessoas procuravam o transcendental, o espiritual, o religioso, Jesus faz a pergunta:
desconcertante: quem dizem os homens que eu sou? Aí as respostas começam, você pode ler do texto. Uns dizem que é o profeta, outros dizem que és um rabino, outros dizem que é João Batista. Olha que coisa louca, João Batista tinha morrido há poucos dias. Outros dizem que é João Batista. Aí Jesus faz a pergunta emblemática: e vós, quem dizeis que eu sou? E o que eu lhes afirmo esta noite é que olhe para o pastor Wagner, a sua declaração de quem Jesus é, vai determinar não apenas a sua vida aqui, mas a sua eternidade. A sua declaração de quem Jesus é, vai determinar a sua vitória na tua tribulação, nessa luta que você está passando hoje, neste dia 4 de abril, sabe, irmãos e irmãs, a luta que você está passando hoje pode cessar hoje, mas você precisa declarar: a chave da vitória é saber quem é Jesus e o que você diz dele. Se ele for apenas um profeta, se ele for apenas um mestre, se ele for apenas um homem com boas obras, nós estamos falidos, fadados à tragédia. Mas, se nós tivermos a resposta certa, nós vamos passar de fase. Quem esta noite deseja passar de fase para Deus, levante a sua mão e diga: eu quero passar de fase. Diga para Deus em oração, diga: eu quero passar de fase. Então a pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde, e você já vai se identificar agora com esse texto. Pedro responde: tu és o Cristo. Cristo é o ungido, significa o ungido, é o mesmo que o Messias. Cristo no grego é Messias no hebraico, e ambas palavras significam o ungido, o esperado, o Salvador. Então Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus gosta da resposta, e ele fala então: bem-aventurado és Simão Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta confissão, não Pedro é homem, Pedro é falível, Pedro é cheio de altos e baixos, a igreja não pode ser edificada sobre Pedro, mas sobre esta confissão, sobre isso que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Se você é a igreja, a boa mensagem que eu trago é que o inferno pode até se levantar contra você, mas não vai prevalecer para a glória de Deus. Se vai aplaudir, dá um glória a Deus aí, irmão. Quem dizem os homens que eu sou? Ei, se Jesus for para você o mesmo que Buda é para um budista, você está perdido. Se Jesus é para você o mesmo que Allan Kardec é para um kardecista, você está perdido. Se Jesus é para você o que qualquer líder de qualquer religião significa para eles, você está perdido. Porque nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando sobre aquele que criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós estamos falando daquele que morreu, mas Jesus não apenas morreu por você, Jesus ressuscitou por você. Se você for no túmulo de Siddhartha, o corpo dele está lá. Se você for a Meca, o corpo de Maomé está lá, dentro de uma edificação preta, escura, imensa, onde as pessoas dizem ter uma pedrinha na coluna angular do prédio, da edificação. Pedrinha essa que caiu de algum lugar do universo e torna aquele lugar sagrado. Mas o corpo de Maomé está lá, putrefou. O corpo de Maomé se desgastou. Se você for ao Jardim de Arimateia, em Jerusalém, um lugar que hoje é mantido pela igreja anglicana, um lugar lindo, maravilhoso, você vai ver que na rocha está lavrado um sepulcro,
Mas hoje, naquele sepulcro tem uma placa em inglês, uma linguagem que todos identificam hoje. He is not here. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Pode aplaudir Jesus, você pode se empolgar ou não, irmão. Se alegra aí, irmão, porque a sua esperança, em Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para o pastor. A sua identidade de perdedor ou de vencedor está baseado nisso. Quem você dirá que é Jesus? Quem? Segunda pergunta. Deixa eu cair na tentação e olhar o relógio, ok. João capítulo 9, verso 12, abra comigo a sua Bíblia, ou então veja na tela. João capítulo 9, verso 12. Estou muito feliz porque meu querido irmão mais velho está aqui, o primogênito lá de casa. Fique de pé aí, Vanderlei, se você consegue. Esse é o meu irmão. Pode se assentar. Eu não quis falar antes, porque quando eu ouvi aqui me emocionei. Se eu fosse falar, eu ia me emocionar como agora. Mas vamos lá. Disseram-lhe, pois, vou contextualizar vocês. Não procure ler o texto agora, você tem que ler a Bíblia em casa. Não aqui, leia apenas o que eu disser. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. A segunda pergunta, onde ele está? Tem algum familiar seu aí do seu lado? Alguém que você veio e sabe que está tudo bem? Então pergunte para o seu irmãozinho aí e diga onde ele está. Essa é a segunda pergunta. Contexto. Havia um cego de nascença. Olha aqui para o pastor. Depois você lê o texto, mas é isso que eu vos narro. Havia um cego de nascença. Os discípulos passam por ele. E naquela velha historinha para boi dormir, de gente que é bobão, sabe, que não tem explicação para a vida, não tem explicação para nada, e qualquer oportunidade usa para acusar uma pessoa qualquer, um conhecido. Olham para aquele homem e perguntam assim: Jesus, esse jovem é cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse assim? Ou ficasse assim? Ele ou seus pais? Acho que Jesus olha e fala assim: eu não sei se eu dou uma sapatada ou se eu dou uma tramontina, corte rápido. Mas aí ele lembrou que era Deus e falou assim: nem ele, nem seus pais, mas ele está assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu trabalho enquanto é dia, meu pai trabalha até agora. A noite vem e a noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui, eu faço as obras do meu pai. Se aproximou do jovem, o curou, untou, ungiu, curou. E agora, aquele jovem está curado. Mas ele tem que fazer um processo. E era o processo que deixava os religiosos possessos de raiva. Porque eles tinham todos os conceitos, mas faltava o poder. Então, toda hora chegava um leproso. Imagina a cena, vocês que gostam de Bíblia, imagina a cena. Jesus curava um leproso e falava assim: vai lá e se apresenta ao sacerdote e cumpre o que Moisés te ordenou. Aí ia um, ia dois, ia três. A Bíblia cita alguns, mas imagina quantos não foram. Quantos cegos não foram? João 20, 21 diz: Jesus fez muitos milagres na presença dos seus discípulos. Eu só registrei esses, porque se eu fosse registrar todos os milagres que ele fez, faltariam livros para registrar todos. Mas esse eu vos escrevi para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então toda hora chegava alguém num sacerdote e dizia: eu vim para ser curado, eu vim para confirmar minha cura, eu vim porque Jesus mandou, eu vim porque o homem me mandou.
E esse jovem, quando foi curado de nascença, irmãos, esse texto é cômico, ele é engraçado, porque os caras não querem admitir que ele agora está curado. Só que aí eles fazem uma pergunta, e eu vou me ater agora e correr no tempo. Eles fazem uma pergunta. Quem fez essa pergunta? Coloca o texto. Disseram, quem são esses? Disseram, os líderes religiosos. Os líderes religiosos estão tão incomodados pelo fato dele estar vendo. É engraçado, eles preferem o homem cego no controle deles do que o homem que agora vê fora do controle deles. Isso aí fala para muita gente aqui, muitas outras coisas, amém? Você precisa enxergar, porque na sua cegueira, em determinada área, alguém está lucrando. Alguém fica feliz e sai no lucro quando você não vê uma verdade, uma realidade. Alguém fica no lucro quando você não estuda, quando você não cresce, quando você não amplia seus horizontes, quando você fica somente no seu quadradinho que lhe obrigaram a ficar. Não precisa ficar cada um no seu quadrado. Você pode avançar outros quadrados e crescer de glória em glória em várias outras áreas. Se você entendeu o que o pastor está dizendo, diga um forte amém. Então perguntaram para ele, disseram-lhe, pois, onde esse cara, vou parafrasear para ficar mais claro. Ei, menino, tá bom, você quer agora nos ensinar? Você é nascido em pecados. O texto é lindo, é incrível, leia e você vai achar engraçado. Eles falam para o menino, para o jovem, você é todo nascido em pecados e agora quer nos ensinar acerca de Deus? Quem foi que te curou? Quem ainda afirmam, quem te curou é cheio de pecados. Eu gosto dessa frase. Aí o menino responde, bem, se era pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. E aí eles fazem essa pergunta maravilhosa, onde ele está? Mas eu não gosto dessa resposta, não sei. Eu lamento, mas existem crentes na igreja que não sabem onde Jesus está. Existem pessoas que, se perguntadas, na hora do seu sonho, na hora da sua dor, na hora das suas projeções e prospecções, dirão, eu não sei. Você não pode ser esta pessoa. Jesus está no trono? Sim, Jesus está no trono. Mas Jesus não está no trono. Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder? Sim, mas não somente isso. Onde Jesus está? Coloque a mão no seu coração. Jesus está aí. Diga comigo, Jesus está. Diga após mim, diga, Jesus está comigo, em mim, por mim, através de mim. Diga, Jesus vai onde eu vou. Diga, habita em mim. Diga, Ele me enche. Diga, Ele me preenche. Diga, Jesus é tudo na minha vida. Essa pergunta tem que ter uma resposta. E para finalizar, eu vou ter que resumir agora, porque eu queria falar sobre o que eu vou falar agora. Abra comigo a sua Bíblia, e esta é pesada. Olha, para vocês terem ideia aqui, quem conseguir enxergar, eu não conseguiria enxergar nunca, mas aqui está o texto. Aqui está uma frase inicial para eu não poder esquecer. Aqui estão os 2 primeiros temas e aqui está o resto da mensagem. Significa que eu vou pregar hoje até meia-noite. Pode não. Abra comigo a sua Bíblia ou acompanhe na tela. Essa, irmãos, essa é perigosa. Essa é capciosa. Essa é desconcertante. Uau! Mateus 27, verso 22. Essa é pesada. Esta é pesada. Lucas, você pode subir? Que aí eu vou já me ater para eu não ultrapassar o meu tempo. Apesar que eu sei que nós temos um bom tempo e você veio aqui hoje para adorar a Deus e eu sei que você ainda tem este tempo e nós vamos ainda cantar uma canção ao final. Mas, irmãos, olha para a tela, olha o texto, ou abra a sua Bíblia, mas veja esse texto. Pilatos é o governador da Judeia.
Pilatos é o oficial romano. A história diz que ele era um homem cruel, crudelíssimo. Pilatos não era gente. Vocês já ouviram falar de Drácula? O Drácula não é o cara que, o morcego que viram, não, esquece. É um conde. Mas ele era chamado de o empalador. Ele tinha prazer em estacar pessoas. Ele aprendeu isso com Pilatos. Estou brincando, tá? Mas é por aí. Pilatos era um empalador. Pilatos gostava de matar as pessoas da forma mais cruel possível. Aqueles filmes que mostram um cara engomadinho, bonitinho, simplesmente fica de um lado para o outro querendo livrar Jesus. Essa visão está errada. Pilatos era um covarde, sanguinário, violento, mau, atroz. Mas ele tem uns momentos com algumas boas assertivas. Por exemplo, ele tinha uma grande mulher chamada Cláudia. Claudinha está aqui hoje. Cláudia, nome comum na Itália, chega para Pilatos, seu marido, e diz: não põe a mão neste homem. Está escrito isso, porque esta noite ele me atormentava em sonhos. Cuidado com o que você vai fazer. E vocês sabem que, não vou falar isso não, que vou dar muita moral. Vocês já entenderam? Entendeu, né, Rose? Aí está boa, hein? Pilatos tinha enfrentado algumas rebeliões na Judéia. Ele estava com uma péssima avaliação do imperador. A situação pesava contra ele. Ele precisava a todo custo evitar uma nova sedição, uma nova rebelião. Ele agora está numa saia justa, em maus lençóis. Existe um outro momento que ele olha para Jesus. Jesus já destruído fisicamente pelos seus algozes e torturadores. Vocês já assistiram a Paixão de Cristo? Quem aqui assistiu a Paixão de Cristo? É ali, viu? Aquela cena. Tem um momento que Pilatos olha para Jesus e ele faz uma outra pergunta que eu não coloquei aqui, não vem ao caso, mas Jesus fala para ele sobre a verdade. E é emblemático isso, porque Pilatos chega a perguntar: o que é a verdade? Mas diferente de você e de mim, o que é a verdade? Esperando a resposta, né? Para aprender a verdade. Diz a Bíblia que Pilatos perguntou e imediatamente virando-se, diz o texto, quando ele pergunta, ele já vira as costas para a verdade. Mas dentro da nossa temática de hoje, perguntas que podem nos levar a uma outra dimensão. Quem dizem os homens que eu sou? Onde eu estou? Onde ele está? E a pergunta final é: replicou-lhe Pilatos: que farei então? Replicou-lhes. Pilatos está falando agora com a corja religiosa da época, os sacerdotes e toda a cúpula e a multidão. Perguntou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Eu quero ficar apenas com a pergunta: que faremos de Jesus Cristo? Pergunta número 1: quem você diz que é Jesus? Irmão, quem é Jesus na sua casa? Quem é Jesus na sua criação de filhos, nos seus relacionamentos? Que lugar ele ocupa? Onde ele está? Em terceiro e último, o que faremos se você não sabe
que a partir das 10 da noite não pode andar na rua por causa de um decreto. Se você for parado 11h30 da noite e dizer assim: mas, senhor, um policial, uma autoridade, senhor, eu não sabia. Ele não vai olhar para você e dizer assim: ah não, tudo bem, já que você não sabia, você não será agora advertido. Não, não existe isso no mundo jurídico. No mundo jurídico existem dispositivos. Você conhecendo ou não, você está sujeito a eles. Pilatos faz a pergunta: que farei do homem chamado Jesus? E essas perguntas nos vinculam. Essa pergunta vincula você. E nesse domingo de Páscoa eu quero perguntar a você: o que você vai fazer do homem chamado Jesus? Ele pode passar na sua história e não mudar nada na sua vida porque você não permitiu. Ou ele pode passar na sua vida indo para um outro lugar, mas você tendo subido num lugar alto, ou sabendo que ele passaria por determinada região, gritar, clamar. Foi assim com Bartimeu. Jesus não foi curar Bartimeu, ok? Jesus não foi curar Bartimeu. Bartimeu era cego, mas Jesus não foi ali curar Bartimeu. Jesus estava passando. Mas Bartimeu disse o quê? Hoje é a minha chance. E detalhe, aquela foi a última vez que Jesus passou por aquele local, porque depois dali veio a crucificação. Bartimeu aproveitou a sua última oportunidade. Zaqueu sobe numa figueira brava, uma árvore com espinhos, e Jesus, olhando, admirou-se da postura. Mas houve também um jovem rico. Aquele jovem rico é o cara mais pobre do inferno hoje, porque conquanto todos no inferno estão sendo oprimidos, tem um cara que é o mais pobre de todos, porque a salvação passou na frente dele, conversou com ele, mas ele rejeitou a salvação, porque ele estava se assegurando onde? Nas suas probabilidades, nas suas riquezas. Que farei do homem chamado Cristo? A multidão gritou, crucificam. Que farei da multidão chamada Cristo? No lugar dele soltou-se Barrabás, assassino, homem cheio de rebeliões, sedioso. No lugar dele, que farei do homem chamado Cristo? Ele lavou as mãos, dizendo: não é comigo. Que farei do homem chamado Cristo? Saulo perseguiu a sua igreja. Que farei do homem chamado Cristo? Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Que farei do homem chamado Cristo? Pedro o negou 3 vezes. Que farei do homem chamado Cristo? Nicodemos, senador da república, membro do sinédrio, homem de grande poder e influência, foi ter com Jesus à noite, numa hora imprópria. Ele adequou a sua agenda com a agenda de Cristo. Não foi Cristo que adequou a sua agenda com a agenda de Nicodemos. Nicodemos foi na hora que pôde ser visto, na hora que pôde ser recebido, na hora que deu para falar com Jesus, e ele aproveitou aquela hora, e naquela noite ele aprendeu o que era novo nascimento, e ele aceitou a Jesus como suficiente e único Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daquele dia, junto com José de Arimateia, foi, defendeu Jesus, pediu o corpo de Jesus ao sinédrio, levou o corpo para ser perfumado, preparou o corpo, guardou o corpo. Ele se
expôs e deixou claro para todos os outros senadores: não sei quanto a vocês, mas eu já fiz a minha opção de vida, e a minha opção de vida não é esta vida, mas é a vida eterna que eu vejo jorrar nas palavras deste homem chamado Jesus. Hoje, vamos aplaudir ou não? Não é a mim. Vocês não estão, isso, eu não posso receber essas palmas, mas existe uma pergunta: o que você vai fazer de Jesus? Fica de pé comigo. Como responderemos esta pergunta? Imagine que um dia você vai comparecer diante de Deus, e Ele vai perguntar para você, pastor Cleiton, porque pastor também tem que responder. Ele vai perguntar para você, irmão Wellington, porque diácono também tem que responder. Ele vai perguntar para você também, Wagner, porque servo também tem que responder. Ele vai falar com você, Vanderlei, que visitante na igreja também vai ter que responder: quem você disse que eu era? Ele vai perguntar a você, Gilvan, onde eu estive na sua vida, nos seus mais de 110 anos que você viveu na terra. Estou profetizando aí, viu? Anos de vida. Ele vai perguntar para você onde eu estive na sua vida. Ou ele vai perguntar para você, Flisman, o que você fez do homem chamado Jesus? As perguntas certas nos levam a outro patamar. E eu quero convidar você hoje a uma coisa só importa. Quantos estão comigo ainda, digam amém. Toca a mão no seu coração. Eu bem sei que o melhor de Deus para mim. Coloca a mão no seu coração e pergunte, fale consigo. Eu falei para vocês que perguntas nos levam a respostas. E você pode hoje me ajudar a pregar, e você pode aqui sair hoje daqui, e esta é a minha intenção do fundo do meu coração. Irmãos, falo a vocês de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças. A única coisa que eu preciso, a única coisa que eu busco hoje, é que o seu nome esteja no livro da vida. É que você entenda que em Jesus os seus pecados já foram perdoados e a graça te basta. A minha maior alegria e intenção esta noite é que você entenda e compreenda que Jesus tem a melhor história para você. Nem você em seus melhores momentos imaginaria a boa história que Jesus tem para você. Mas com a sua mão no coração, eu gostaria que você fizesse esta pergunta. Pergunte a si, como se Jesus ao seu coração perguntasse. Diga o seu nome, e Jesus te perguntará: quem dizem os homens que eu sou? E você, o que diz de mim? Quem eu sou na sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo este momento. Esta oração pode mudar a sua vida. Quem você diz ser Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Será que, como nos religiosos, ele era aquele cara que incomodava, porque ele confrontava o estilo de vida, a forma que vivia, as palavras que diziam? Será que a presença dele também te incomoda? Quem dizem os homens que eu sou? Segundo, Jesus está te perguntando esta noite: onde eu estou na sua vida? Que lugar eu ocupo na sua vida? Na sua lista de prioridades, ao acordar, ao deitar, ao negociar, ao viver, que lugar eu ocupo? Onde eu estou na sua vida? Ei, jovem, senhor e senhora, com todo carinho e respeito, onde Jesus está na sua vida? Ele está te perguntando hoje: onde? O jovem cego, até porque não via, responde: não sei, eu não sei. Mas havia uma sede no coração daquele jovem, e o final da história você lerá e verá. Depois de curado, Jesus chega para ele e diz: olá, tudo bem? Ele reconhece a voz e diz: Senhor. E Jesus diz: vem e segue-me.
Jesus deseja se revelar a você como aquele que abre os olhos do entendimento, os olhos do coração. Onde Ele está na sua vida? Diga a Ele esta noite. Diga a todas as pessoas que você conhece. Diga aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos. Diga ao seu marido, diga aos seus colegas de trabalho. Onde Jesus está na sua vida? Onde Jesus é visto na sua vida? E a terceira pergunta: o que você fez de mim? O que você fez de mim? Com seus olhos fechados, eu quero que você ore a Deus. Entrega a Ele a sua vida nesta hora. Ei, para de chorar e se lamentar. Para de lamuriar. Não, o propósito não é esse. Jesus não quer que você fique: meu Deus, eu não presto. Não, Ele quer que você reaja, dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer agora? E Ele dirá para você: vá a todos os cantos, vá em todos os lugares, levante a sua mão, ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. Siga Jesus. Não é para chorar, é para se alegrar na oportunidade. Eu quero convidar você esta noite a fazer como Nicodemos. Eu quero convidar você nesta noite a entregar a Ele a sua vida, a declarar agora que na sua vida mora alguém. Uau! Ei, na sua vida mora alguém. E eu posso melhorar esta frase e dizer: na sua vida, no seu espírito, mora um leão. O leão da tribo de Judá, aquele que pisou na cabeça da serpente, aquele que venceu a morte, aquele que destronou principados e potestades só por te amar, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, aquele leão que voltará. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão e voltará como rei para buscar a sua igreja, e a sua igreja morará com Ele toda a eternidade. Ele viveu como cordeiro, morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, voltará como rei. E é nas mãos dele que você está, é com ele que você anda. Ele ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tão somente confesse a Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, repita após mim, diga assim: Senhor meu Deus. Melhor, diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu declaro, diga forte, eu declaro com todas as minhas forças, diga para estas 3 perguntas, aleluia, aleluia, diga para estas 3 perguntas, eu tenho a precisa resposta. Diga: Jesus é o meu Senhor. Diga: Ele está na minha vida, e o que eu farei da sua vida em mim, diga: viverei para o Senhor. Diga: a minha vida é de Jesus. Diga: eu sou do meu amado, e o meu amado Jesus é meu. Mais uma vez, diga: a minha vida é de Jesus. E eu quero que você saia daqui esta noite transbordando de alegria, porque na sua vida existe um Senhor, na sua vida existe alguém. Alguém mora em você. O autor da vida mora em você, e você pode agradecer a Deus por isso. Levante as suas mãos e faz a sua oração agora. Só você e Ele, só você e o Pai, e mais ninguém. Levante a sua mão e diga: Jesus, Jesus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu levanto a Ti as minhas mãos, eu entrego a Ti a minha vida. Eu peço: enche até transbordar. Enche a minha vida da Tua presença, da Tua paz. Orienta-me, conduza-me, guia os meus passos, em o nome de Jesus. Fala com Deus, fala com Deus.